Muito bem, pessoal. Professor Luiz Santos com vocês, começando aí a nossa aula de Direito Constitucional, dirigida ao concurso Tribunal de Contas do Município, TCM. E nós vamos seguir aí, né, nessa toada de aula, tanto para o direito constitucional, como também para o direito administrativo, direcionado, evidentemente, aí ao concurso do Tribunal de Contas do Município. Meu cordial boa noite a vocês. O pessoal está chegando ainda, né? Temos alguns participantes aí. Muito bem, é isso aí. Está chegando a Juliana. Legal. Então, está aí a Valéria. Nós vamos aí seguindo, tal. De acordo com o nosso cronograma de aulas, nós vamos esgotar, né, essa matéria direcionada ao TCM na parte constitucional e a DM, né? No decorrer aí de 20 horas de aula, configurando aqui pelo sistema, né, de aulas modelo live, nós ficaremos durante 10 encontros, né, fazendo esse trabalho. Se Deus quiser, vai ser com bom êxito, portanto, né? Muito bem. Bom, pessoal, o esquema aqui dentro do concurso do Tribunal de Contas, né, basicamente é o conhecimento de temas específicos do edital. Aqui na parte de direito constitucional, nós vamos dar início dentro do que nós chamamos aqui de organização política do Estado. Na verdade, a parte que envolve a organização do Estado, né, coloca-se na nossa Constituição, tanto do ponto de vista administrativo, como também do ponto de vista constitucional. A gente vai trabalhar aqui com a parte, evidentemente, constitucional no primeiro momento, mas também depois teremos uma parte administrativa, né? Mas você vê aí que o tópico é a organização político-administrativa do Estado. Isso coloca-se na nossa Constituição a partir aí do artigo 18. Mas vocês vão ver, né, no decorrer aí da aula, que nós vamos caminhar até o artigo 36, quando o assunto é direito constitucional, e quando formos aí encarar já o direito administrativo, aí nós vamos levar aí a partir do artigo 37 da Constituição, que já é um viés mais administrativo. Então, por hora, para vocês entenderem que na organização política, o Brasil coloca-se como soberano. Ou seja, ser soberano é gozar de uma independência, né? Independência no cenário internacional, tá certo? Perante os demais países, órgãos, organismos internacionais, e possuir, né, uma supremacia no campo interno. Seria o quê? O Brasil é soberano, essa soberania ele retira da própria Constituição Federal, o artigo 1º da Constituição diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do DF, dos municípios, constitui-se em Estado democrático de direitos e tem como fundamentos, né, e vem lá o primeiro item, que é exatamente isso aqui, ó, a soberania. Já a União, os estados, o DF e ainda os municípios, eles devem obediência à regra constitucional, ou seja, o que a Constituição da República determinar, eles terão que cumprir, seja estabelecendo um dever para eles, seja fixando também, em alguns casos, proibições para eles, né? Então, imagine você que o Brasil é quem dita as regras, certo? E aí essas regras vão ser ditadas utilizando a Constituição do Brasil, e a obediência vem por parte da União, por parte dos estados, por parte do DF e ainda dos municípios, porque todos esses aqui, eles são apenas detentores de autonomia e não de soberania.
certo? Então, quer dizer, no campo interno, o Brasil coloca-se acima da União, estados, DF, municípios, e no campo externo, em relação aos demais países, o Brasil coloca-se na mesma linha, tá certo? No campo da horizontalidade, portanto, no mesmo nível. Seria, então, inicialmente, esses aí os conhecimentos no momento de estudarmos aí a chamada organização política, tá certo? Que é o primeiro tema do edital do TCM. Bom, você vai guardar essas informações aí. Brasil soberano, União, Estados, DF, municípios não são soberanos. Vou deixar escrito aqui para que não haja nenhum tipo de engano. Então, são dotados apenas de autonomia. Tudo bem, pessoal? Lembrando sempre que ser autônomo não é a mesma coisa que ser soberano, certo? Quem é soberano não recebe ordens de ninguém. Quem tiver autonomia vai receber ordens, terá que cumprir, né? Que tem uma certa liberdade, mas é uma liberdade, digamos que vigiada. Muito bem. No momento de fazer a organização política, né, já obedecido essas regras que eu acabei de mencionar aí, né, com vocês, é importante salientar que a nossa Constituição, ela estabeleceu regras para a criação de territórios, tá? De estados-membros, de municípios. Então, assim, prevê a nossa Constituição a partir do artigo 18, né, que é onde começa essa organização política, e a criação, a extinção, incorporação, separação, fusão, divisão, subdivisão, desmembramento de territórios vai depender de uma lei complementar, tá certo? Uma lei complementar federal. Bom, se vai depender de uma lei, você tem que tomar cuidado na prova, porque um decreto não resolve. Lei. Essa lei não é ordinária, mas é complementar. Lembrando vocês que as leis chamadas de ordinárias, elas são, evidentemente, leis mais fáceis de serem elaboradas, votadas e aprovadas, pessoal. Seria aí a facilidade maior na produção de uma lei ordinária. Só que aqui, para poder criar, extinguir, incorporar, separar, dividir territórios, não pode ser lei ordinária, tem que ser lei complementar federal. Pois bem, atualmente no Brasil, nós não temos nenhum território. Tá? Atualmente, nós não temos nenhum território. Os territórios acabaram sendo incorporados a estados. O último que sobrou aí foi o arquipélago de Fernando de Noronha, aí na nossa costa, e acabou sendo incorporado, um dos itens aqui é incorporação, acabou sendo incorporado ao estado de Pernambuco. Então, atualmente, nós não temos nenhum território no Brasil, tá certo? O que não quer dizer que eles não possam ser criados. Tá? Assim como um dia foi incorporado, foi extinto, pode também ser criado, tal, né? Ser desmembrado, subdividido. Para que isso ocorra, é suficiente que nós tenhamos aí uma lei complementar federal. Tá? Vocês vão ver aí em várias questões de prova e também lendo a nossa Constituição, que os territórios eles estão presentes. Os territórios eles estão presentes. Agora, o fator de eles estarem presentes aí na Constituição, escritos, não quer dizer que eles existam na prática, certo? Como eu disse a vocês, há um mecanismo para criar, para extinguir, para incorporar, né? Desde que haja uma lei complementar, assim como nós atualmente, fisicamente, não temos nenhum território, não quer dizer que eles não possam vir a surgir. Bom, o outro que aparece aqui para nós são os Estados-membros. Aqui, vocês imaginam, São Paulo, Paraná, Rio, enfim, os Estados-membros, né, que é diferente de Estado brasileiro, mas é o Estado-membro, antiga província tal. Bom, o importante aqui, antes de mais nada, você saber que
O Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, do DF e dos municípios. Então, quer dizer, quando se fala aqui em criação, extinção, incorporação, separação, fusão, divisão, subdivisão, desmembramento de Estados-membros, de forma nenhuma isso deve ser interpretado como uma possibilidade, né? Uma possibilidade do Estado-membro, né? Se separar do Brasil, porque isso aí não tem chance, né? A união é indissolúvel, significa dizer que os Estados-membros não poderão se desprender, se soltar do Brasil, né? Ah, professor, mas está aqui, ó. Depende de um plebiscito, né? Chama lá a população envolvida para votar, e aí, se ela aprovar isso, faz lá uma lei complementar federal e pronto, está tudo resolvido. Nós teríamos, a partir de então, né, um Estado-membro sendo criado, ou eventualmente se separando. Veja, separar-se do Brasil, como eu já disse, sem chance. Agora, se separar entre eles, né, gente? Sei lá, dividir, né, o estado do Pará, como já houve essa tentativa, né? Ou há ainda interesse aí político de dividir o Maranhão, o Piauí. Veja, isso pode ocorrer, cumprir essas exigências aí, de chamar a população do Estado-membro envolvido e colher a opinião dela, e se ela concordar, pois fazer a lei complementar no Congresso, se o Congresso estiver a favor, né? Enfim, não é proibido isso ocorrer. Agora, o que há de erro aí? Vocês têm que tomar toda a cautela quando forem fazer a prova. E se separar do Brasil não pode, né? A separação pode ocorrer de dividir um Estado, né? Ou, eventualmente, dois Estados que vierem a se unir, se fundir, em algum momento possam também querer se separar. Isso é possível, mas nunca se separar do Brasil, né? Jamais. Vai falar, lá o Estado do Rio Grande do Sul se unir a Santa Catarina e Paraná, e surgir ali, a partir dali, um terceiro país, né? Enfim, esquece. Isso aí não tem condições, porque a união é indissolúvel. E, por derradeiro, o município, né? O seu concurso, você sabe bem, é um concurso municipal. Assim, poderia ter mais chance de cair na prova isso aqui? Poderia, né, pessoal? Levando em conta aí que o seu concurso é um concurso municipal, poderíamos pensar, né, na possibilidade de vir uma questão em prova nesse sentido. Agora, veja, para que um município possa ser criado, extinto, incorporado, enfim, separado, tudo você está vendo aí, precisa primeiro de um estudo de viabilidade. A população vai lá, né, na Assembleia Legislativa do Estado, onde se quer criar aquele novo município, e tenta por lá achar algum parlamentar interessado em atuar nesse sentido, né? E aí, se a população já tiver com isso pronto, faz um plebiscito entre eles lá, para ver se eles querem mesmo aquele novo município, tudo certinho, busca na Assembleia Legislativa do Estado produzir uma lei estadual, cuidado na prova, porque não é lei municipal, é uma lei estadual, dentro do prazo que a lei complementar federal fixar. Portanto, o que acontece aqui? Para quem não sabe, pessoal, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, tá? 5.564 municípios, né? 5.564 municípios. Nós temos muitos municípios no Brasil. E só não temos mais, né? Só não temos mais, porque nós temos uma emenda constitucional que frustrou a possibilidade de surgir mais municípios no Brasil, que foi uma emenda constitucional que surgiu aí já há alguns anos, e ela fez um adendo, acresceu ao texto constitucional. O texto constitucional original dizia que depende de estudo de viabilidade, né, aquele estudo que se faz para ver o que o novo município vai trazer de bom ali para a região, ele vai produzir
algo no setor de agricultura, de pecuária, né? Qual é o setor que ele vai ser produtivo para o município se sustentar, faz um plebiscito para ver o que a população acha e leva à Assembleia Legislativa. Se os deputados estaduais votarem a favor, você já tinha um novo município. Essa foi a razão pela qual, né, nós tivemos aí uma cifra gigante de municípios no Brasil, vinha crescendo assim de maneira assustadora. E aí se fez uma emenda constitucional, e a partir dessa emenda constitucional se colocou assim, essa lei estadual tem que ser editada, aqui tinha um ponto, né? Aí possui uma vírgula e acrescentou, editada no prazo da lei complementar federal. Quer dizer, se nós não tivermos essa lei complementar federal, não tem como, né, o surgimento de um novo município, porque para ele surgir, ele depende de fazer aí uma lei estadual no prazo que a lei federal fixar. Então, assim, o governo federal não produz essa lei complementar federal, é incumbência dele, né, já que a lei é federal, e, de consequência, lá, os futuros municípios ficam lá na boca do gol, mas não conseguem fazer o gol, porque depende de uma lei complementar federal. Quer dizer, para efeito de prova, se cair uma questão dessa aí para vocês, atualmente, tá, pessoal? Atualmente está proibido, tá? A criação de novos municípios no Brasil. Então, vou puxar uma setinha aqui, né? E escrever isso, tá? Atualmente não pode surgir municípios no Brasil, tá bom? Não pode porque nós não temos essa lei, né? Essa lei complementar federal, e por conta disso, atualmente não pode criar, tá certo? Não pode criar novos municípios no Brasil enquanto não surgir essa lei, né? Enquanto não surgir essa lei complementar federal. Ainda na gestão da ex-presidente Dilma, nós até tivemos aí um intuito de criar essa lei, né? Foi, inclusive, aprovado lá pelo Congresso Nacional, mas, quando chegou nas mãos da ex-presidente Dilma, ela vetou o projeto. Certo? Todos esperavam que ela ia assinar, né? Que ela ia, portanto, concordar, e não foi o que houve. Ela repudiou, né? E se ela aprova, se ela, portanto, sanciona, acho que foi 2013 isso, né? Já vai para 8 anos. Se ela sanciona aquele projeto de lei complementar federal, fixava o prazo para produzir a lei estadual criando novos municípios no Brasil, hoje nós teríamos, lógico, muito mais, né, do que temos. Né? Já é uma cifra grande de municípios, mas se não tivesse tido esse breque aí, né, esse freio, pela ex-presidente Dilma, nós teríamos muito mais, com certeza, municípios no Brasil. Então, efeito de prova é vocês fixarem o que eu vou dizer agora. Tá? Territórios, lei complementar federal, Estados-membros, plebiscito, mais lei complementar federal, municípios, estudo de viabilidade, plebiscito, mais lei estadual, e ainda essa lei estadual tem que ser feita no prazo da lei complementar federal. Como eu já falei a vocês aí, atualmente não temos essa lei no Brasil. Beleza? E é exatamente por não termos essa lei no Brasil que podemos afirmar, portanto, com segurança que não é possível, né, não é possível a criação de municípios atualmente no Brasil. Muito bem. Ainda aqui no estudo dessa organização política, eu quero só lembrar vocês que existem algumas proibições aos entes federados, tá, pessoal? Quando eu falo aqui a entes federados, entes políticos, vocês entendam, estamos falando da União, dos estados, do DF e também
dos municípios. Então, existem algumas proibições a eles. Conforme eu falava para vocês no comecinho da aula, né, a União, os estados, DF e os municípios têm autonomia, certo? Eles não têm soberania. Soberania é aí um atributo, uma qualidade, né, só do próprio país, do Brasil, portanto. Só para deixar muito claro, a Constituição do Brasil, ela pode sim e faz, né, com muita propriedade, algumas proibições para a União. Né? A importância é você não confundir União, a pessoa jurídica de direito interno, com o Brasil, que é uma pessoa jurídica de direito externo. Então, Brasil é uma coisa, União é outra coisa, diferente. Brasil é externo, a União é interna. Se você tem uma partida de futebol da Copa do Mundo, né? Quem joga lá com a Alemanha, com a Itália, com Portugal, não é a União, é o Brasil, certo? Lá fora, o nome é Brasil, beleza? Internamente, né? Ou seja, quem paga a conta, né? E a CBF tem que receber grana, tal. Quem paga a conta não é o Brasil, é a União. Então, assim, é melhor vocês separarem um do outro, porque o Brasil tem soberania e a União tem apenas autonomia. Isso é tão verdade que olhe só as proibições que a Constituição do Brasil fez em relação aí à União e os demais entes políticos. Olha, primeira coisa, pessoal, é proibido à União, aos estados, DF e aos municípios, estabelecer cultos religiosos, subvencionar igrejas. Né? Então, a União não pode, os estados, DF, os municípios não podem estabelecer cultos religiosos e nem subvencionar igrejas. O que se quer com isso, professor? O que quer com isso, meu filho? É a natureza laica do Estado. Essa natureza laica do Estado, também chamado aí na linguagem jurídica de laicidade, é informar que o Brasil é um país sem religião oficial. Pessoas podem ser religiosas se quiserem, no Brasil tem direito, e também se não quiserem, não terão, né? Poderão não expressar, portanto, nenhum tipo de crença no campo religioso, pode ir meramente atuar no campo filosófico, ou eventualmente ser um livre pensador, né? Ser ateu, enfim, é possível. De sorte que isso é o que nós chamamos de natureza laica do Estado. Quando o Brasil, por meio da sua Constituição, diz que é vedado, é proibido à União, aos estados, DF e aos municípios, estabelecer cultos religiosos, ajudar financeiramente, subvencionar as igrejas, está querendo dizer que o Estado brasileiro é laico. Bom, a outra proibição é de recusar fé aos documentos públicos. É proibido recusar fé aos documentos públicos em todo o território nacional. Quer dizer, a carteira de identidade que você que está assistindo a minha aula aí agora tirou lá no estado de Minas Gerais, estado da Bahia, estado do Paraná, vale também aqui no estado de São Paulo e vice-versa, tá certo? Ou seja, o intuito é que os brasileiros possam circular, né, livremente em todo o território nacional com os documentos que são portadores, tá certo? E dessa forma não serão objeto de preconceito, né, não serão objeto de discriminação dentro do território nacional, porque o documento é tirado no estado ou no outro, tem, digamos que a confecção num estado ou no outro, isso não importa, que é proibido a qualquer servidor público de qualquer entidade da federação ou da própria União recusar fé ao seu RG, ao seu CPF, a sua certidão de nascimento, a sua CNH, certo? A sua carteira de classe, para quem é de formação acadêmica, área for aí de, sei lá, de enfermagem, de contabilidade, direito, advogado, portanto, enfim, engenheiro, não importa. A sua carteira vale em todo o território nacional, porque
nenhum ente da federação pode recusar fé, dizer que o seu documento não vale. Um outro item que aparece para nós aqui é a igualdade entre os brasileiros. É proibido criar distinção entre brasileiros ou fazer qualquer tipo de preferência entre brasileiros, certo? Não pode. É necessário que haja aí uma paridade federativa, né? No sentido de impedir que as pessoas estejam num Estado membro ou no outro, e então aquele que está num tenha mais privilégios, né? Essa confusão aí, ela foi armada já faz algum tempo, pessoal, em torno dos benefícios financeiros e econômicos gerados a partir do pré-sal, né? Nós tínhamos já há alguns anos uma expectativa muito forte no tocante à exploração aí das bacias de petróleo em profundezas marítimas, aquela discussão que surgiu sobre como nós iríamos, digamos assim, repartir, né, os royalties do petróleo, né? Então, Minas Gerais, Bahia, Paraná, né, tem lá a discussão de quem vai ficar com uma parcela maior, quem não vai. E o que disse, na verdade, a Constituição Federal, depois interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, que é necessário distribuir, tá certo? Não? De maneira equilibrada, né? Com paridade federativa. Porque o que acontece? O tema é a proibição de distinguir brasileiro, fazer preferência, certo? Tem que prevalecer a igualdade dos brasileiros. Então, quando determinado Estado membro da federação, tá certo? Tem mais força do ponto de vista econômico, financeiro, etc., e até político, acaba, de algum modo, prejudicando os brasileiros que residem em outros Estados-membros, certo? Então, seria também, né, uma maneira dos brasileiros poderem circular em todo o território nacional sem sofrer qualquer tipo de preconceito ou discriminação também, né? Nós sabemos que o preconceito e a discriminação é uma coisa sempre muito ruim, que merece repulsa, certo? No texto constitucional, isso fica bem claro quando é proibido aos membros da federação, qualquer um deles aqui, né, fazer distinção entre brasileiros ou fazer mesmo as preferências, beleza? O resultado é esse aqui, né? É o equilíbrio federativo. Eu, você, nós podemos, então, a partir dessa ideia, né, nos sentir aí bem, à vontade, né, ter bem-estar em qualquer Estado membro da federação, desfrutando, lógico, das prerrogativas, dos privilégios de ser brasileiro. Tá certo? Perfeito, portanto. Ok. Muito bem. Bom, com relação agora, pessoal, ao tema aí que vai ocupar bastante espaço no nosso estudo, que é a repartição das competências, preciso que vocês fiquem por dentro aí, entendam que cada ente da federação, né, aqui eu separei a União, olha lá, estados, municípios, DF, cada um deles tem aí a sua repartição de competência. Porque veja só você, não existe hierarquia. Há essa ideia de que a União está acima do Estado, né? Que eles, os dois, estão acima dos municípios, ou do próprio DF. Isso aí, gente, não é uma coisa correta, é errado. Não existe hierarquia entre eles e nem entre as leis que eles produzem. Ou seja, não existe aquela ideia de que a lei federal está acima da lei municipal ou da lei estadual. Não existe isso. O que existe, na verdade, é a repartição das competências, ou seja, não se fala aqui, em momento nenhum,
tem hierarquia, mas se fala o tempo inteiro que a competência, a aptidão jurídica para produzir uma norma, enfim, para ter uma atuação no campo administrativo, enfim, é algo que irá, com certeza, né, fatalmente resultar de uma compatibilidade constitucional, ou seja, a Constituição diz quem é que tem competência para fazer determinada coisa, né? Então, a União irá tratar de questões de interesse nacional, portanto, entenda interesse geral. Os estados irão tratar de questões de interesse, lógico, estadual, que nós vamos chamar também na prova de regional. Os municípios ficam com as questões de natureza mais específica, vamos chamar aqui de interesse local, e aí cabe ao DF acumular as duas competências. Vou chamar aqui que o DF tem competência híbrida, e vai fazer tudo que o Estado membro puder fazer, e vai fazer também tudo que o município puder fazer. Ou seja, nós estudamos aqui a competência da União, a competência dos estados e a competência do município, certo? A do DF, a gente não precisa estudar por um motivo simples, tá, pessoal? O DF ele terá aí, né, a competência dele fixada a partir daquela competência que detém os Estados-membros, né? Olha lá, vou colocar aqui um hashtag, que possui, portanto, os Estados-membros, que possui também, portanto, o município. E aí o resto é por sua conta, né? Você já sabe que o Estado tem competência nas questões regionais, os municípios questões locais, o DF ele vai também aí, digamos que, acumular essas duas competências, certo? Seria a competência para os assuntos de interesse regional, as competências também para o assunto de interesse local, né? Que seria, em resumo, as competências que possuem os Estados-membros e também as que possuem os municípios. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Beleza. Vocês estão conseguindo compreender tudo aí por enquanto? Mandando feedback aí para mim, tá? Se vocês estão com alguma dúvida, estão conseguindo assimilar, uma boa compreensão aí das explicações na live, né? Nós estamos aqui ao vivo, a gente vai interagindo, né? A gente vai respondendo, vai deixando vocês aí cada vez mais à vontade, olha lá, e dando uma resposta já aqui, né? Olha lá, tem a Juliana falando, tem a Sônia, muito bem, olha lá. Tem aqui o Zans, que eu não estou conseguindo pegar aqui o nome, está tranquilo, muito bom, legal, o Bruno também falando, muito bom, beleza. E também, né, pessoal, aqui tem sempre, né, algo a mais para a gente trazendo a vocês, porque o que acontece? A nossa aula, né, ela tem que estar sempre em boa sintonia com os entendimentos da Suprema Corte, né, Supremo Tribunal Federal. A gente vai sempre aí trazer, né, para vocês também o entendimento do Supremo sobre o assunto, né? Aqui, bom, aqui o Zan está falando, né, que eu ganhei a sexta-feira em saber que o Brasil e a União são diferentes. Beleza, imaginava que era a mesma coisa. Ótimo, então, uma utilidade aí na aula, muito bom para mim também saber disso. Muito bem. Aqui nós vamos agora entrar nesse diapasão aqui da repartição das competências, né, já sabendo que não há hierarquia, né? Eu até coloquei aqui, ó, ninguém é melhor que ninguém, tá certo? Ou seja, não tem esse papo de que a União está acima do Estado,
o Estado está acima do município. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Não é assim que funciona. Se tem alguém aqui que está acima de alguém, é o Brasil, tá certo? O Brasil não tem lei, o Brasil tem uma Constituição. Quem produz as leis são os entes federados, a União, o Estado, o DF e os municípios. Né? Ah, professor, mas o Estado mesmo também tem Constituição. Ele tem. Ele também tem Constituição, mas ele só tem Constituição porque a Constituição do Brasil autoriza que ele tenha. Senão ele também não teria, né? Tal e qual o município tem lá a sua lei orgânica, né? Mas por que ele tem lei orgânica? Porque a Constituição do Brasil permitiu. Né? Beleza. Então, existe aí uma repartição de competência. Eu vou frisar aqui com vocês, olha lá. A União fica com a incumbência geral, os estados ficam com a incumbência regional, não é isso? O município com as questões de interesse local, e o DF, você já sabe que é flex, ele vai acumular tudo que o Estado membro puder fazer, o DF também pode, tudo que o município puder fazer, o DF também pode. Então, ele tem aí, digamos, como acumular essa competência. Pois bem, é importante aí vocês saberem, pessoal, que os entes federados, eles têm a competência de natureza política, até porque o nosso assunto aqui hoje é, de fato, a organização política. Eles têm realmente essa incumbência, né, com esse viés político muito intenso, em que vocês verão que haverá uma atuação do poder legislativo, que vocês sabem, aqui na esfera federal são deputados e senadores, estadual são só deputados, e no municipal são os vereadores. Então, você tem ali a competência legislativa, né? Produzir leis. Depois nós teremos a competência administrativa, a competência material, não para produzir leis, mas para trabalhar, para produzir serviço realmente, né? Que seria a atuação já no âmbito do poder, portanto, executivo. Chegaremos lá, tá? Mas, professor, e o Poder Judiciário? Ele não. O Poder Judiciário não faz parte da organização política, porque, pelo menos em tese, e eu quero deixar bem claro, em tese, o Poder Judiciário ele não integra essa parte política, porque ele tem que ser imparcial, né? Ele não pode ser político, ele tem que ser imparcial. Então, ele não faz parte aqui. Quando o assunto é organização política, a gente trabalha basicamente com o poder legislativo e com o poder executivo. O legislativo produzindo as leis, seria a competência legislativa, o poder executivo administrando, uma competência administrativa mais intensa, certo? Bom, legislar é você pensar que quem legisla, legisla sobre algum assunto, algum tema, tá? Algum assunto, algum tema, que seriam sempre substantivos. Tá? Aqui eu vou encontrar direitos, eles vão produzir leis, penal, né? Direito tributário, previdenciário, direito eleitoral, processual, direito marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho. Note que todas essas palavras que eu falei para vocês aqui, penal, processo penal, trabalho, espacial, aeronáutico, marítimo, enfim, eleitoral, enfim, eu não falei nenhum verbo aqui. Eu falei só substantivos. Por quê? Porque quem legisla, legisla sobre algum tema, sobre algum assunto, certo, pessoal? E os assuntos não são verbos, eles são substantivos. Ah, professor, legislar sobre juntas comerciais. Pois é, juntas comerciais não são verbos. Direito
Penitenciário. Ok, penitenciário também, não é um verbo, é um substantivo, né? Então, se aparece na prova um substantivo, você já sabe de uma coisa, né? Não está administrando, está legislando, porque legislar é por meio de temas, de assuntos. E aí, no mais a mais, eu já sei que no âmbito federal é no órgão Congresso, no âmbito estadual é no órgão Assembleia Legislativa, no âmbito do DF é a Câmara Legislativa lá do DF, e no âmbito dos municípios, que mais nos interessa aqui, seria, portanto, a Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores está aí para o município, quando o assunto for legislar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Bom, dentro desse tema legislar, eu quero avançar com vocês um pouquinho mais para explicar uma coisa. Olha, veja só você. Cada ente da federação, municípios, DF, estados, eles têm lá um mecanismo jurídico de auto-organização, tanto política como também administrativa. O que seria esse mecanismo, professor? É a constituição do próprio Estado-membro e, no caso de município, lei orgânica, né? Que não é uma constituição, até porque se fosse, não ia se chamar lei, né? Ia chamar Constituição Orgânica, né? Ou Constituição do município. Sabe que não é esse o nome é lei orgânica do município, mas é algo que se aproxima, né, pessoal? Que se assemelha a uma verdadeira Constituição, seria a norma suprema dentro do próprio município, tá certo? Então, é importante vocês saberem que nós temos isso, as constituições no âmbito dos estados também, no âmbito do DF e dos municípios, né, chamando lei orgânica, os últimos dois que eu falei, mas não existe Constituição da União. Então, essa confusão que se faz muitas vezes entre a União e o Brasil, ela é até justificável, né? Lógico, nós temos que conseguir vencê-la para não errar na prova, mas ela é até que justificável. Por quê? Porque a União ela não tem bandeira, não tem hino, não tem armas, não tem selo, não tem Constituição, certo? Ela vai pegar tudo emprestado do Brasil, ou seja, onde é que o Estado de São Paulo se organiza? Constituição do Estado de São Paulo. Onde é que o município de São Paulo se organiza? Lei orgânica do município de São Paulo. Onde é que o Distrito Federal se organiza? A lei orgânica do Distrito Federal. Onde é que a União se organiza? Agora. Pois é, a União se organiza dentro da própria Constituição Federal, dentro da própria Constituição da República Federativa do Brasil. Agora, por que isso? Porque a União, pessoal, ela é órfã, ela não tem Constituição própria, ela não tem nada. Ela se organiza na Constituição do Brasil. Então, essa é a razão pela qual, quando você estuda o direito constitucional, você vai enxergar muito mais a União dentro da Constituição do que o Estado-membro, do que o município, do que o próprio DF, porque os Estados-membros têm suas constituições para se organizar, né? Igual o DF e os municípios. Agora, a União não tem. Ela vai usar tudo emprestado do Brasil. Beleza? Muito bem. Bom, com relação aí à competência da União para produzir as leis, para produzir, portanto, as normas, nós chamamos, pessoal, de competência privativa da União, e você deve entender já, a partir de agora, que essa competência privativa ela é delegável. Entenda que delegável é transferível. Então, a competência privativa da União é delegável por lei complementar federal,
conforme reza o artigo 22 da nossa Constituição. Então, um ponto importante aí é você se dar conta que se a competência é privativa da União, ela com certeza ela é marcada por algum substantivo. Né? Se aparecer lá, declarar a guerra, celebrar a paz, você vai dizer, bom, privativo da União não é, porque declarar é verbo, celebrar é verbo, e quando a competência for privativa da União, tem que aparecer substantivo, penal, processo civil, direito eleitoral, enfim, vai aparecer sempre um substantivo, e esse substantivo, esse tema, esse assunto, provavelmente terá uma abrangência geral. Você fala, professor, mas direito penal se encaixaria aí? Claro, a questão penal é de interesse nacional, é geral, né? Aí eleitoral, idem também, você tem eleição ocorrendo no Brasil inteiro, você tem presos praticando crimes aí no Brasil inteiro, né? Então, quer dizer, essa questão que ganha mais força, digamos assim, mais volume, ela seria o caso de atribuir a competência privativa da União, mas a mais se lembrar que é delegado, né, aos Estados-membros por lei complementar. Muito bem. Nós também temos, pessoal, a chamada competência concorrente. Porque, assim, a privativa é da União, se ela quiser delegar, ela delega. A concorrente é da União, é dos Estados e também é do Distrito Federal. Notem que não está aí o município, tá? Notem que não está aí o município. Então, está aí a União, os Estados e o DF. Perfeito. Essa é a concorrente. Para que seria, professor? Seria, meu filho, para a produção, novamente vou grifar aqui, ó, mas seria para a produção de leis, marcado sempre aí pelos substantivos, né? Bom, vai aparecer aí no âmbito da competência concorrente, né? Que União, Estados, DF podem legislar concorrentemente sobre juntas comerciais, sobre o direito penitenciário. Tudo é que você imagina, nós temos presídios federais, né, que são os chamados aí de presídios de segurança máxima, mas também nós temos os presídios estaduais, não é? Que são, evidentemente, aí, construídos nos Estados-membros e as leis que regem o cumprimento de pena dos presos, as regras, né, para o cumprimento da pena, tem essa natureza estadual, né? O preso do Rio de Janeiro não tem as mesmas características do preso em São Paulo e vice-versa, né? Muito bem. Está colocado também na nossa Constituição a superveniência. Entenda que superveniência é o que vem depois, né? A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, no que for diferente. Porque às vezes acontece isso, tá, pessoal? O Estado vê que a Constituição deu a ele a chance de legislar sobre um assunto, né, que deu também à União, tá? Então a União muitas vezes demora para legislar, fica lá, né, marcando toca. Aí o Estado vai lá e legisla, né? Um exemplo que seria aí bem claro é o exemplo do homeschooling, né, que seria a educação domiciliar, né? Muitos pais preferem, ao invés de mandar os filhos para a escola, promover-lhes a educação no lar, tá? Por motivos mais diversos, mas enfim. O tema educação, ele é de competência concorrente. Então, legisla sobre isso a União, os Estados e o DF, né? Podem legislar sobre o tema educação, né? Beleza. Se a União legislar,
a lei vai ser federal, concorda? Seriam os aspectos gerais do homeschooling. Agora, se eventualmente quem legislar for o Estado, essa lei vai valer só no respectivo Estado, né? E aí, existe, inclusive, no Estado de São Paulo, um deputado que está promovendo um projeto de lei do homeschooling, e se funcionar, né, alcançar a votação necessária na Assembleia Legislativa, vai ocorrer no Estado de São Paulo. Eu sei que também tem no município de São Paulo um vereador que tem esse projeto também na mesa lá para levar à votação, já foi uma vez, pode voltar. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro para vocês é que, quando a competência é concorrente, só o município é que está fora. Tá? Mas o Estado pode, né, a União pode. Existe entendimento do Supremo Tribunal Federal, viu? Existe entendimento do Supremo Tribunal Federal que o município também pode fazer uso, em alguns casos, dessa competência concorrente. Eu vou depois falar disso para vocês a título de observação, porque para efeito de prova, nível médio, né, que não cai jurisprudência, esse negócio, vocês devem ficar com o que está na Constituição. E o artigo 24, ele cotou o município, portanto, beleza? Então, essa questão do homeschooling que eu falava para vocês, da educação domiciliar, se vier a ser aprovado no Estado de São Paulo e depois, em algum momento, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, o Congresso Nacional também resolver legislar sobre essa questão do homeschooling, se houver algum choque entre a lei que foi feita em São Paulo e a lei federal que foi produzida, se houver algum choque entre as duas, isso pode acontecer, a primeira coisa que se vai buscar saber é o seguinte: o assunto que está dando choque é geral ou é regional? É regional, então prevalece a lei estadual. Ah, professor, mas e a lei federal? Dane-se para lá. Ela vai valer no Brasil inteiro, de maneira geral, tá certo? Os temas gerais, mas ela não vai trazer as minúcias que a lei estadual tem. Né? Falar assim, olha, o homeschooling tem que respeitar o currículo nacional de educação, uma regra geral, para o Brasil inteiro. Então, se a lei estadual elaborar o seu projeto de homeschooling, de educação domiciliar, tá? Ela não respeitou o currículo nacional de educação, então esse artigo da lei estadual perdeu a vigência. Ah, professor, mas é porque entrou em choque com a lei federal e rodou, né? Não, não. Não é por isso, não. Uma lei estadual não tem que respeitar uma lei federal. Mas aí não é esse. O problema é que, se o currículo é nacional por força da própria Constituição, quando a lei estadual não respeitou o aspecto geral, ele desrespeitou a Constituição e não a lei federal, como alguns poderiam pensar. Tá bom? Então é isso aí. A superveniência da lei federal suspende a lei estadual no que lhe for contrário, no que for diferente. Lembrando sempre que a regra é que a União cuide das questões gerais e o Estado fique com as questões regionais. Certo? Se o Estado entrar no campo da União, que seriam as questões gerais, ele tem que saber que quando a União resolver legislar sobre aquele assunto, né, que o Estado entrou aí, né, de bicão, né, deu um passo maior que a perna, e vai acabar tendo a sua lei suspensa naquele aspecto geral que é da União. Existe ainda aqui também, gente, a chamada lei suplementar. Né? Algumas pessoas fazem aí alguma confusão sobre a questão que envolve, pessoal, o fator de existir, né? A diferença entre o suplemento e o complemento. Tá? O suplemento é sempre um aditivo, é um plus. O complemento é daquilo que está faltando. Então, assim, essa competência suplementar, né, é para que o Estado-membro pegue a lei federal e coloque lá um aditivo, dando à lei federal uma cara mais estadual.
que o município também possa pegar essa lei federal que já existe, a estadual que já existe, e também, igualmente, suplementar, digamos assim, colocar um aditivo, digamos assim, da lei federal ou a lei estadual, uma cara mais municipal. Isso não é proibido fazer, tá? Isso não é proibido fazer. Tanto é que está aqui, ó, suplementar quem não participa. Primeira pergunta, né? Está respondida aqui, ó, é a União, porque ela não pode suplementar ela mesma, né? Ela seria mais abrangente. Então, os estados podem suplementar, sim, a lei federal, os municípios podem suplementar, sim, a lei federal e também, lógico, a lei estadual. Lembrando sempre que suplementar é colocar, né, pessoal, um aditivo, tá certo? Um plus, um algo a mais. Não é a mesma coisa que complementar, tá? Porque eu complemento o que está faltando. Eu suplemento aquilo que já está bom, mas que pode ficar ainda um pouquinho melhor, digamos assim. Muito bem. Bom, só aqui recapitulando, né? A competência privativa que eu já expliquei para vocês. Agora, trazendo aqui o texto da Constituição, ó, compete privativamente à União legislar sobre. Então, se a competência é para legislar, já sei que aqui não pode aparecer nenhum verbo. Que apareceu o que então? Apenas substantivos, é a dica. Tá? Olha lá. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho, né? Nós chamamos aí, pelo método mnemônico, de capacete. Capacete. PM. Olha lá. Capacete. PM. Olha lá. Seria legislar sobre direito civil, olha lá. Aeronáutico, penal, tem mais um A aqui, agrário, tá vendo? Civil, né? Olha lá. Eleitoral, do trabalho, tem mais um E aqui, ó. Que seria esse outro E aqui, espacial, tá vendo? Processual e marítimo. Sei lá. Pode te ajudar na prova, né? Para você não esquecer aí da competência privativa da União, né? Uma lista grande aí. Beleza. Lembrando sempre que se a competência privativa da União, ela vai fazer a lei. Beleza? Ela pode delegar? Professor? Pode, porque está aqui embaixo, no parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, poderia vir lá uma lei complementar, só acrescentar aqui que essa lei complementar, lógico, ela tem que ser federal, ela pode surgir e aí então, permitir que os Estados-membros também possam legislar sobre esses assuntos aí, civil, comercial, penal, processual, eleitoral. É lógico que não podemos viajar na maionese, porque esses direitos que vocês estão vendo no inciso 1 são todos de interesse geral, certo, pessoal? Coisa que vale para o Brasil inteiro. E não é só essa, não. Aqui também, ó, desapropriação. Pode acontecer do Iapoque ao Chuí. Né? Não, requisições civis e militares, em caso de perigo, tempo de guerra, Deus nos livre. Então, é isso aí. Né? Veja só você que essa competência aí do artigo 22 é, de fato, uma competência para produzir leis, né? Para produzir leis, portanto. Ok? Muito bem. Nós vamos agora, então, dar uma paradinha aí para tomar um cafezinho, tá certo? E já já a gente volta aí. Deixa eu ver se vê alguma pergunta aqui para nós. Bem. O Matheus perguntando, boa noite, uma dúvida. O senhor comentou que a União segue a Constituição Federal para se organizar. Perfeito. Assim como o município, por exemplo, tem as leis orgânicas para se organizar, no caso de leis federais também servem para essa organização da União, correto?
Não, o Matheus, não é assim, não. A questão que vai envolver a organização, ela nunca estará na lei, nem lei federal, nem estadual, nem municipal. Estará na Constituição. Tá? No caso da União, se organiza na Constituição Federal mesmo, que é a Constituição do Brasil. Então, não tem onde se organizar, ela é órfã, ela acaba sendo acolhida. No caso da organização dos estados, eles têm constituições próprias para fazer isso. E no caso dos municípios, tem lá suas próprias leis orgânicas também para organizar os municípios. Então, não seria, a União não se organiza por meio de lei federal, não. Tá bom? Ela se organiza na Constituição Federal somente. Espero que você tenha conseguido aí assimilar, né, essa informação. Beleza? Muito bem, muito bem. Vou ver aqui se veio mais alguma dúvida. Descendo aqui. Aí, beleza. Estou vendo aqui, ó, compete à União, aos estados, ao DF, legislar concorrentemente sobre. Aí vem aí, ó, tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais e vai por aí afora. Agora, note que são vários assuntos, vocês viram? Tributário, financeiro, penitenciário, orçamento, as juntas comerciais, quer dizer, vocês notem, e no caso aqui específico, né, da competência concorrente, a União tem, né, o Código Tributário, né, como o nome já diz, nacional, o que não impede que um Estado membro produza lá suas leis de natureza tributária também, né? E o DF, enfim, né? Eu vou depois comentar com vocês aí no momento próprio, né, alguma coisa a respeito da questão municipal, né? Lógico, isso pode vir à tona, especialmente quem for prestar o concurso, né, de nível superior, de nível médio só. Eu não acredito que eles vão cobrar essas questões de entendimento do Supremo. Então, fica mais pautado aqui no que diz a Constituição Federal. Explicação já dada, tá? Agora estou só lendo para vocês e reforçando aí. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Por isso que eu falei, se a União se meter com as questões regionais, né, a lei estadual desbanca a lei federal. Assim também como se a União se meter com uma questão local, a lei municipal desbanca a própria lei federal. Essa ideia que eu quero passar para vocês, né? De que não existe hierarquia entre as leis. Bom, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Quer dizer, vocês já viram que suplementar não é a mesma coisa que complementar. Né? Eu complemento o que está faltando, suplemento aquilo que já existe, mas eu coloco um aditivo. Né? Então, quer dizer, você pode ter lá uma lei federal que cuida, por exemplo, do assunto águas, né? Legislar sobre águas. É lógico que isso aí é competência da União, não há nenhuma dúvida. Né? Mas você concorda que esse assunto águas poderá ter uma diferença de tratativa entre aqueles estados que estão na região do semiárido, certo? Em relação àqueles estados que vivem uma situação no assunto águas mais tranquilo. E eu nem falo só de água doce, né, pessoal? Água tratada. Vou falar também de mar, né? Por exemplo, lá no município de Tubarão, Santa Catarina, onde tem ondas para o pessoal que gosta de surfar, tal, prefere essas praias em Tubarão. Lógico que a realidade ali não é nem de longe, né, a mesma realidade vivenciada em Minas Gerais.
certo? É diferente. Então, é bem provável que uma lei federal sobre águas, que vale em Minas, mas também vale em Santa Catarina, receba um aditivo, entende? Tanto do próprio Estado, e ele pode suplementar a lei federal, e os estados podem fazer isso, né? E, eu já disse a vocês, né? O artigo 30, deixa eu ver se eu acho ele por aqui. Lá. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, né? Já veio falando. Suplementar a lei federal e a estadual. Como é? Quer dizer, vocês imaginem, poderia sim o município também suplementar. Tudo bem, ele não está aqui no 24, né, pessoal? A gente já sabe que não está. Mas está lá no 30, um pouquinho mais adiante, né? Exercendo lei federal sobre normas gerais, o Estado exerce competência legislativa plena. É uma coisa que acontece muitas vezes. O assunto é geral. Mas sabe Deus lá por qual motivo, né? Sabe Deus lá por qual motivo? Acabou que o respectivo âmbito federal, né, o Congresso, não legislou sobre aquele assunto. E aí o que acontece? Quando ele não legisla, ele dá o direito do Estado pegar aquele assunto e legislar, né? Diante dessa inércia do Congresso, né? Dessa inércia da União. Lógico, se o Estado membro legislou, é importante frisar que a regra vai valer só no Estado membro, né? Não vai extrapolar, né, para a esfera federal, não é isso. Nem de longe seria essa a ideia, mas respeitar esse âmbito aí, dentro do próprio Estado, o Estado pode legislar, tá? E aí aquilo que eu dizia para vocês, né? A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Quer dizer, nós não vamos aqui nunca imaginar que a lei federal ela está acima da lei estadual, porque, como eu já venho dizendo aí, não está, né? Não existe hierarquia entre elas, tá? Mas nós sabemos e aprendemos que a União vai cuidar de regra geral, certo? Não? Assunto geral. Já o Estado membro vai tratar de assunto da sua região. Portanto, digamos assim, né? Regional, né? Bem, se a União não legislou sobre um assunto, é dela, geral, o Estado pode exercer a competência legislativa plena e lá e pumba, fazer a lei, lógico que só vale no Estado, mas ele fez a lei. Se em algum momento a União acordar para a vida e resolver legislar sobre aquele assunto que é dela, o que acontece com a lei estadual, que já foi feita pelo Estado membro antes? Ela fica, portanto, suspensa. Tá? Ela entrou em choque com a União e o assunto é geral, lógico, quer dizer, da União, o Estado se meteu a besta a fazer o papel que não é dele, a lei ficará suspensa. Como é que eles fazem na prova? Eles colocam tudo isso aqui que eu estou te contando, e tira a palavra suspende e coloca assim, ó, revoga, né? A superveniência da lei federal sobre norma geral revoga a lei, né, a eficácia da lei estadual. Não marca essa alternativa porque ela está errada, né? Porque não revoga coisa nenhuma. Suspende, dá um totó somente. Muito bem. Agora vocês vão dar uma lidinha aí nessa questão e tentar achar aí a resposta e mandar aí para mim no chat, tá bom? Vamos lá, todo mundo aí pensando, tentar resolver essa questão aí. Vamos lá. Dá um tempinho para vocês aí. Vamos ver aí como é que vocês se saíram.
E vem a Valéria respondendo, a Juliana. Muito bem. Matheus, todo mundo de C. Zanza, 8687. Muito bem, vamos ver aqui a questão. Marque a correta. Então, numa prova, você já grifa, né? Está pedindo a correta para não marcar errado. Vamos lá. Sobre as competências constitucionais atribuídas aos entes. A competência privativa da União é delegável aos municípios por lei ordinária. Não, é delegável sim, né? Mas essa parte aqui ficou errada, porque nós sabemos que a delegação é aos estados, é por lei complementar. Então, essa aqui não é. A competência privativa da União é indelegável. Ficou errado essa parte aqui, né, gente? Nós sabemos que é delegável. A competência privativa da União é delegável, beleza, aos estados por lei complementar. Vou ler a última, mas eu acho que é ser mesmo, olha lá. O DF não possui competência para legislar sobre assuntos regionais. Esse não aqui é que tornou a D errada. Eu estou procurando a correta. A correta é realmente a letra C. Ali está a resposta, né, gente? Está extraída a partir do parágrafo único do artigo 22, que prevê a possibilidade de delegação da competência privativa. Beleza? Muito bem. Bom, ótimo, né? Vi que vocês que participaram aí se deram bem nas respostas, muito bom. Bom, eu dizia para vocês que a União é órfã, né? Ao contrário do que acontece com os Estados-membros, que têm suas próprias constituições estaduais, e mesmo com os municípios, também tem lá suas leis orgânicas, né? Tal e qual o DF. Então, olhe só que a Constituição, ela dita, né, as regras básicas de organização aí aos estados, também aos municípios, mas não realiza a organização como realiza para a União, pelas razões já explicitadas aqui anteriormente. Então, os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Quer dizer, Estado membro pode ter Constituição, certo? Pode ter leis, certo? Observados os princípios desta Constituição. Esta, que se refere aqui, lógico, à Constituição do Brasil, e a essa ideia de ter que respeitar, né, a Constituição da República por parte das constituições estaduais são chamados de princípio da simetria. Então, existe aí um negócio chamado de simetria constitucional, entenda que ser simétrico é ter simetria, então é ser, digamos que, harmônico, né? Simétrico, ser, digamos que, harmônico, no sentido de, se a Constituição Federal, por exemplo, tá, pessoal, determina o respeito ao direito adquirido, certo? Determina o respeito ao direito adquirido, e isso é fato, significa, antes de mais nada, que a Constituição estadual ela está autorizada a fazer a sua própria reforma da Previdência, como de fato aconteceu, né? Você sabe que tivemos aí, em 2019, a reforma da Previdência, só que no âmbito federal, né, os congressistas não fizeram a reforma do âmbito estadual e municipal, deixou a cargo de cada Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores produzirem a sua reforma previdenciária, evidentemente. Agora, todo mundo aqui já viu falar num princípio chamado princípio do direito adquirido.
né, do direito adquirido. Quer dizer, uma pessoa que já se aposentou, ela não pode ser agora afetada, certo? A pessoa já se aposentou, ela não pode ser agora afetada por uma mudança constitucional que retira ela da situação de aposentado. Ah, professor, mas não mudou a Constituição? Sim, filho, mudou. Mas a Constituição tem que, evidentemente, respeitar o direito adquirido das pessoas, aqueles que já se aposentaram, evidentemente. Quem não se aposentou ainda, né, meu filho, vai se sujeitar às regras novas do que nós chamamos de transição. Mas aqueles que já estão aposentados não podem sofrer os efeitos. Ah, beleza, isso é uma regra da Constituição do Brasil, né? E que os Estados-membros, ao produzirem suas constituições estaduais, devem também fazer aí a sua reforma da Previdência, etc., coisa e tal, mas ela deve respeitar quem já está aposentado no respectivo Estado. Isso seria o quê, então? Isso é o princípio do direito adquirido, que está na Constituição da República e que deve também ser respeitado pelas constituições de cada Estado-membro, já digo, pelas leis orgânicas dos municípios, tá? São reservadas aos estados as competências que não lhe forem proibidas por essa Constituição. Nós chamamos isso aqui, gente, de competência residual. Se a prova perguntar a você a quem pertence a competência residual, você responda que pertence aos estados, ou seja, tudo aquilo que a União não pegou para ela, certo? O município não pegou para ele, sobrou, portanto, quem vai exercer é o Estado. É chamado de competência residual ou também conhecida como competência remanescente. Tá? Uma competência residual seria também chamada de competência remanescente. A competência daquilo que é remanescente, portanto, daquilo que sobrou. Cabe aos estados explorar diretamente, mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, é dada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Bom, pessoal, eu vou passar aqui um marca-texto nessa parte, imaginando que você também depois vai fazer revisão dessa aula, né? O concurso TCM acabou ficando seguro aí por causa da pandemia, agora vai voltando aí com força total. Vocês devem estar se preparando aí, evidentemente, para não perder as questões lá no dia, certo? Então, o que acontece? É muito provável que uma das questões da prova de vocês venha sobre esse assunto aqui. Então, eu vou colocar aqui como provável questão de prova, PQP. Porque o que acontece? Quem usa muito mapa mental para estudar, é nada contra, tá, gente? Eu sei que tem professor que trabalha basicamente sobre os mapas mentais. Eu não estou nada contra. Eu acho que os mapas mentais podem até ajudar em alguns momentos. Mas, assim, tem que tomar cuidado para não bitolar nisso aí. Sabe por quê? O aluno fala assim, bom, apareceu a palavra local, eu já sei que a competência é do município. Nem sempre, né? Aqui, nesse caso, ele iria errar. Porque, olha, a competência não é do município, é do Estado, para explorar diretamente, mediante concessão, os serviços locais de gás. Então, assim, é tudo controvertido aqui nesse parágrafo segundo. Ó. Primeiro que o tema é gás, olha lá, o tema é gás canalizado, certo? Gás canalizado. Então, assim, a pessoa que está começando nos concursos agora e sabe Deus lá os motivos, não cruzou, né, com um professor mais experiente, o que ela fala? Bom, o assunto gás canalizado é geral, gente. Isso é gás. É geral. Então, se é geral, é da União. Vai errar. Do Estado. Se a questão é um serviço local, é do município. Então, vai errar.
do Estado. Então, tome cuidado, porque gás canalizado é de competência do Estado. E ainda, para fechar com chave de ouro, fique esperto, porque é proibido a edição de medida provisória da regulamentação do gás canalizado. Nós temos aí atualmente, né, já que nós estamos aqui numa live, os assuntos são mega, ultra, buster atualizados, nós temos aí, né, por ocasião do momento político que nós vivemos, o presidente da República tomando algumas medidas aí sobre a questão do preço do gás, né? E aí, professor, pode isso, fazer medida provisória, blá, blá, blá? Veja uma coisa, filho, a medida provisória é aquele ato do presidente da República com força de lei, ela é proibida quando o assunto for gás canalizado. Tá vendo aqui, ó? Gás de rua, canalizado. Então, nós estamos falando aqui de bujão de gás. É outra coisa, ok? Muito bem. Perfeito. Então, aqui nós começamos agora a olhar que existe uma atuação do Poder Executivo também. Né? O Poder Legislativo vem com a competência privativa da União delegável, por lei complementar, concorrente da União, Estados e DF também, que nós já vimos agora, o município não tem. E aí, lembrando sempre que o município ele pode suplementar, lembram? Assim como o Estado pode suplementar a lei federal, o município pode suplementar a lei federal e a estadual no que couber. E ainda existe ali, né, a chamada competência residual, que pertence a quem? Já vimos, né? Aos Estados-membros, né? Competência residual, o que sobrou, o remanescente, né, pessoal? Que pertence aos Estados. Agora, a competência que eu começo a ensinar para vocês agora, nesse momento, não é a competência para legislar, é a competência para administrar, certo? A atuação aqui não vai ser do Congresso, não vai ser da Assembleia Legislativa, não vai ser da Câmara de Vereadores. A competência aqui vai ser, na verdade, do presidente da República, no âmbito federal, do governador, no âmbito estadual, e do prefeito, no âmbito municipal. Então, vamos ver aqui, ó. Compete à União, pelas razões que você já sabe, né? Pelas razões que você já sabe. A União ela é organizada dentro da própria Constituição Federal, onde organizar a medida, não tem Constituição, né? Ela usa tudo emprestado. Então, compete à União, aí vem, ó, manter verbo, concorda lá? Relações com estados estrangeiros. E participar de organizações internacionais. Pronto. Aqui nós temos dois verbos. Olha o outro aqui embaixo. Declarar a guerra. Declarar, você sabe. Verbo. Celebrar a paz. Celebrar, você sabe. Verbo. Se aparecer verbo, eu sei. A competência não é privativa, não é concorrente, não é residual, não é suplementar. Se aparecer verbo, a competência não é para legislar, nem de modo concorrente, nem de modo privativo, nem de modo suplementar, nem de modo residual. Se aparecer verbo, a competência é para administrar, certo? E a competência para administrar, ela é do executivo, presidente, governador e prefeito, certo? Beleza. Aí, né, filho, é mais a mais, é você ir olhando aí, ó, a palavra internacional, manda para a União, é ela que comparece internacionalmente, né? Guerra, onde se viu o município ter competência para declarar guerra? Pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Bom, olha o outro aqui, eu separei alguns para falar, ó, explorar, a gente já sabe, é verbo. Os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza. Exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares
e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Bom, vocês viram aí que nós temos verbos, o que dá a nós a competência para administrar e não para legislar. O assunto, né, são serviços e instalações nucleares. Então, aqui nós temos um assunto perigoso, que é o assunto nuclear. Né? A Constituição atribuiu essa competência à União, o que me parece uma coisa bem razoável. Vamos ver quais são os princípios e condições para explorar serviços de instalação nuclear. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Então, se a atividade é nuclear no Brasil, é para fins pacíficos. Essa é a regra atual. Tá? Não sei se pode mudar, não mudar. Regra atual. Então, tomar cuidado na prova. Eles podem tirar a palavra pacífico, substituir por bélico, belicoso, né? E a produção de enriquecimento de urânio, enfim, toda atividade nuclear que se exerce dentro do Brasil é para fins pacíficos, não de guerra, o Congresso precisa aprovar. Depois, sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos, para que vocês já pensem em radioterapia, para pesquisa e usos médicos, agrícolas, industriais, ou seja, essa ideia da comercialização de radioisótopos é para uso médico. Nós sabemos que no tratamento do câncer se utiliza radioterapia. Sob regime de permissão, são autorizados a produção e comercialização, utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas, que seria a ideia da radioterapia em hospitais sendo utilizado para tratamento de tumores, né? E a pessoa recebe a radiação e tem uma duração de 2 horas, ok? Seria esse que pode ser, digamos assim, comercializados aí entre os diversos hospitais privados, inclusive. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Nós chamamos isso, pessoal, de responsabilidade objetiva, de responsabilidade objetiva. Sorte que vocês conseguem capturar rapidinho a informação de que nenhum país estaria, em tese, obrigado a explorar a atividade nuclear. Uma opção que o país faz, por vários motivos que pode ocorrer, mas aqui no caso brasileiro, em tese, para efeito de prova, é para fins pacíficos, usos medicinais, agrícolas, né, conforme nós já vimos aí, industriais, sempre com fins pacíficos, mas, sabidamente, a questão nuclear é uma questão que desperta muita atenção, né? Muita atenção e uma parcela de risco importante. Então, por conta disso, a responsabilidade do Estado é objetiva sempre, né? Que nós chamamos de teoria do risco integral. Então, lá no direito administrativo, nós vamos depois entrar nessa teoria do risco. A teoria do risco, no Brasil, ela se aplica
a questão nuclear, né? Ela se aplica aí à questão, digamos que, nuclear, porque, só esclarecendo melhor para vocês, quando o Estado, por meio dos seus agentes, causa prejuízo a alguém por uma ação do agente, o Estado responde independentemente de culpa do agente. Ele fez uma bobagem, vacilou, quando responde, depois vai se entender com ele. No caso de omissão do agente público, nem sempre vai ocorrer isso. Tipo assim, a polícia não está em todos os locais. Acaba que alguém parou o carro na rua e furtaram o carro desse alguém. Será que o Estado responderá por esse carro furtado? Afinal de contas, a polícia deveria estar vendo isso e não viu? Pois é. Você concorda que houve uma omissão da polícia? E na omissão, a responsabilidade do Estado não é objetiva, é subjetiva. Tipo assim, a vítima só vai ter direito à indenização se ela conseguir provar que a polícia agiu com dolo para o carro dela ser furtado ou roubado, enfim. E isso é dificílimo provar, né? O policial está na rua de trás, por que ele não está aqui nessa rua agora que estão me roubando? É provar isso aí para o juiz de que jeito? Né? As razões, é difícil, impossível praticamente. Mas quando a questão é nuclear, aí, filho, não importa se houve uma ação do poder público que resultou aí, Deus o livre, num acidente nuclear, ou se houve uma omissão do Estado nesse sentido, né? Um vacilo, digamos assim, uma omissão, como nós falamos, tá? No caso da teoria do risco integral, não há nenhum problema em saber se houve ação ou se houve omissão. O fato ocorreu, o Estado vai se responsabilizar. Muito bem. Agora a gente tem aqui no artigo 23 mais competência marcada por verbos. Olha, aqui já tínhamos aqui, né, no 21, manter, participar, declarar, celebrar, explorar, exercer, né? E aqui no 23 nós temos zelar, olha lá, conservar, olha lá, cuidar, né? Nós temos proteger. Então, o que acontece, pessoal? Um ponto importante é que na competência anterior, né, marcada também por verbos, nós tínhamos a atuação da União, né? E aqui nós temos a atuação da União dos Estados, DF, dos municípios, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas, conservar o patrimônio público, cuidar da saúde, olha lá, cuidar da saúde. Professor, mas por que o Supremo Tribunal Federal disse que cuidar da saúde no tempo de pandemia, no assunto de pandemia, eu diria, é competência dos estados, do DF e dos municípios, seriam governadores e prefeitos. Excluiu o presidente da República, né? Excluiu a União de atuar nesse combate à pandemia, sendo responsável por essa atuação. Filho, isso é política pura. Vivemos um momento em que o Supremo Tribunal Federal odeia o presidente da República. Essas seriam as explicações. Agora, para efeito de prova, que é o que nos interessa aqui nessa hora, a União pode, tem dever também, tá, de atuar na área da saúde, da assistência pública, proteção à garantia às pessoas portadoras de deficiência, tudo isso aqui, ó. Então, assim, a gente poder, né, na hora da prova, não se equivocar entre a competência da União, privativa da União, né, e a competência
comum da União, dos estados, DF, dos municípios. O basicão aqui é você entender que zelar, conservar, cuidar, proteger é coisa, gente, do sexo feminino, é coisa de mulher. Mulher que protege. Proteger, aliás, é coisa de mãe, concorda? Olha lá. Então, assim, se aparecer verbo ou a competência comum, é privativa, tá? Para não confundir, lembra da figura da mulher, tá certo? Okay? Pensar no verbo cuidar, zelar, conservar, proteger, rapidinho a resposta vem, tá? Lembrando sempre que se aparece verbos, a competência é para administrar e não para legislar. Pode ser que a prova também chame isso de competência material, tudo bem, sem problema, tá? União é a atuação do presidente, estados, atuação do governador, DF, atuação também do governador, município, atuação do prefeito. Okay? Lembrando sempre que a competência privativa é delegável, a exclusiva da União, que era aquela do artigo 21, que a gente tinha visto, né? Só tem verbo, é indelegável, porque o nome já diz, né? É exclusiva, é indelegável. Da União não aparece possibilidade de delegação, portanto, no artigo. E a comum é da União dos Estados, DF municípios, no artigo 23, nós acabamos de ver, e é você associar a figura feminina, tá certo? Aí uma foto da Mulher Maravilha atualizada para você. Acho que isso te ajuda na prova, certo? Dá uma força. Muito bem. Nós havíamos falado aí um pouquinho antes, né, da competência que foi dada aí aos municípios, né? Pode legislar sobre assuntos de interesse local e ainda pode, né, adicionar, né, colocar aquele aditivo, aquele plus na legislação federal e na estadual no que couber. Você teria aí saber que nós temos o verbo legislar, né, implementar, instituir, né? Seria o município agindo de modo legislativo, por meio da Câmara de Vereadores. É claro que quando eu venho para cá, para aquela competência que o município também tem, que seria a comum, né? Não está legislando nada, ele está, na verdade, administrando. E como é que eu sei disso? Por causa dos verbos, olha lá. Cuidar, zelar, proteger, não é não? Observar. Se eu não tenho verbo, tenho substantivo, eu sei que ele está, na verdade, produzindo leis. Tudo bem, pessoal? Lá, instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar as contas, publicar balancetes, blá, blá, blá. Então, aqui, nesse caso, né? Nesse caso aqui, a palavra instituir, tá vendo? Eu já sei que é uma atividade administrativa, portanto. Tranquilo? Muito bem, muito bem. Bom, ainda nesse tema da organização política, né, está prevista aí na nossa Constituição algumas regrinhas para estipular quantos deputados federais eu terei em Brasília, representando o Estado membro, e quantos deputados estaduais eu terei na respectiva Assembleia Legislativa do Estado. Né? O número de deputados à Assembleia Legislativa, aqui você já sabe, né, gente? Seria o Estado, né? O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo, 3 vezes, portanto, da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Então, vocês imaginem
porque nenhum Estado-membro pode mandar mais de 70 deputados federais representando o Estado-membro. São Paulo, né, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, seguido aí de Minas Gerais, São Paulo manda 70. Professor, por que não manda mais? Não manda mais porque não pode, filho. O máximo constitucional é 70. Né? E aí, os estados menores, com menos expressão do ponto de vista político, né? Vai mandar aí, no mínimo 8. Né? Você pegar estados como Acre, Roraima, esses estados que têm uma população menor e, por via de consequência, um coeficiente eleitoral também menor, né? Menos eleitores, quando comparado a São Paulo, que manda 70, em termos quantitativos numéricos de eleitores, não, o Roraima, o Acre, mandaria só 3 ou 4 deputados representar o povo daqueles estados. Mas não pode, porque a nossa Constituição falou, olha, o máximo, independente de ter quantos for eleitores no estado, 70, e o mínimo, independente de ter, sabe Deus lá, quantos eleitores, 8, representando o Estado-membro. Territórios, conforme eu falei para vocês na abertura da aula de hoje, atualmente nós não temos nenhum território, certo? Lembra? Não temos nenhum atualmente no Brasil. Mas se vier a surgir, como já tivemos um dia, a lei complementar federal, é possível novamente criar território, enfim. Se tiver, o território enviará 4 deputados por território, né? Chegar lá na Câmara dos Deputados, evidentemente, você sabe que a Câmara tem hoje um total de 513, né? São 513 deputados que estão lá na Câmara, né? Deputados, portanto, federais, né, gente? Enfim, desses aí, 13, né? 70 saem do estado de São Paulo. E aí, o que diz o artigo 27? O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo. Eu pego 70, multiplico por 3. Entendeu? É o triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingindo o número de 36, atingiu, né? Porque, 70 vezes 3 dá 210, concorda? Não? Sendo que atingir aí 36, e atingindo o número de 36, será acrescido tantos quantos foram os deputados federais acima de 12. Então, sempre que atingir 36, aqui atingiu, eu vou riscar, vou manter 36, vou na base, que é 70, subtrair de 12, para saber quantos são os deputados federais acima de 12. Para saber, eu tenho que subtrair 12 de 70. Achei 58. Okay? O resultado que eu encontrar, eu faço a soma. 36, que é o número de base, sempre que ultrapassa 70, que ultrapassa 36, eu tenho que manter 36, e somar com a diferença entre 70 e 12, que é 58. Então, aqui, você for na Assembleia Legislativa de São Paulo, encontrará lá 94 deputados estaduais, né? E a base para chegar aí a esse número é exatamente o número de deputados federais que representam o povo paulista lá na Câmara dos Deputados. Professor, eu entendi. Mas se eu pegar, por exemplo, vamos imaginar o estado do Amazonas, isso aqui é só uma ilustração, tá? Eu não posso afirmar que o Amazonas tem esse número. Vamos imaginar que o Amazonas tem enviado para a Câmara dos Deputados 12 deputados, tá? Federais, representando o povo amazonense. Uma hipótese, tá? A primeira coisa que tem que fazer é multiplicar por 3, concorda? Para achar o triplo. Então, vou achar aqui, achei 36, né? 36. Não ultrapassou 36, né? Não ultrapassou 36. Então, eu não iria fazer mais conta, beleza?
Ah, professor, mas não ultrapassou, mas ficou em cima da risca. Tá bom, vamos fazer a conta então. Risca foi 36. Vai na base, subtrai de 12. Olha lá. 12 menos 12, 0. 36 mais 0, ué, 36. Ou seja, a gente precisava fazer conta, mas enfim, faz sem problema. 36. Quer dizer, se o Estado amazonense manda à Câmara dos Deputados 12 deputados, partindo dessa premissa, nós devemos considerar que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas teria, portanto, 36 deputados lá. Entenderam? Eu não acho, pessoal, honestamente, que a prova vai exigir que você faça esse cálculo matemático aí. Eu acho que ela pode exigir de vocês é o conhecimento do texto constitucional, quer dizer, lembrar que os deputados estaduais corresponde ao triplo, né, dos que estão na Câmara dos Deputados representando o povo daquele estado, e se atingir 36, a gente tem que fazer a continha aí, né? Enfim, do jeito que vocês viram aí, portanto. Ok? Vamos responder essa questão. Você que está conectado aí, manda a resposta para mim no chat, dá uma lidinha aí. Muito bem. Então, aí no chat, nós estamos vendo a Juliana, a Valéria, o Marcos, todo mundo de letra B. Vamos ver aqui. Sobre a exploração de serviços locais e gás canalizado, marque a correta. Cabe aos estados, sei que sim. Município, sei que não. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão. Cabe aos estados explorar somente mediante concessão. Cabe exclusivamente à União. Bom, a União eu sei que não é. Eu sei também que não é só por concessão. Tá certo? Ele pode fazer diretamente também. A resposta, portanto, é B de bola. Ela. O artigo 25, parágrafo 2º da Constituição, que compete aí aos Estados-membros, né, atuar sobre o serviço de gás canalizado. Beleza? Lembrando sempre que também não pode ter medida provisória, né, nesse sentido, né, é proibido. Muito bem. Pessoal, então é isso aí. A gente já avançou bastante aí, né? Eu cortei só a minha imagem aqui. Já avançou bastante aí, né? Sobre esses assuntos voltados aí à organização política do Estado, né? Das passagens, chegamos aí já de sola, né? No assunto, digamos assim. E aí avançamos bastante. A aula que vem ainda temos alguma coisa para falar aí sobre essa organização política. Provavelmente já vamos entrar em assuntos diferentes aí, né? Mas assim, esse concurso do Tribunal de Contas do município é um concurso bem específico para a gente, cuja matéria é muito focada no edital, né, direcionado aí à área das contas, né, das cortes de contas. Beleza? É isso aí, muito obrigado a vocês pela presença, uma boa noite para vocês, um bom descanso também. E, Deus quiser, aí nós nos encontraremos para a próxima aula e avançaremos um pouquinho mais aí, né, nesse conteúdo. Tá joia? Eu que agradeço a vocês, fiquem com Deus e aí um bom descanso a todos. Tá bom? Um bom fim de semana também. Valeu, gente. Tchau, tchau.